Fala família Palmeiras 90 mais. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao que a imprensa tá falando do Palmeiras. Temos que falar também do Giai no Napoli, tem atualização, tá? Informação do vestiário do Verdão e uma novidade para enfrentar o Cerro. Tem uma informação também pelo Alan e pelo Luiz Henrique. Não esquece de se inscrever e virar membro do canal, porque assim você me ajuda a seguir um trabalho honesto e independente. Família, vamos começar falando aqui da seguinte situação, né? Após a partida contra o Internacional, onde o Palmeiras não jogou bem, o Abel não gostou de nada, tá? Ele não gostou do que aconteceu em campo. Pressionou os jogadores, cobrou os jogadores de forma veemente, tanto no vestiário pós-jogo, como hoje, tá? No treinamento de hoje também teve cobrança, tá? O Palmeiras, de maneira geral, como instituição, enxerga que esse tropeço pode custar caro, mas a gente tem que seguir apoiando o clube, porque nenhuma decisão vai ser tomada nesse momento no sentido de demissão do treinador. Então o Palmeiras precisa do apoio da sua torcida agora. Agora é hora de mostrar que a gente é palmeirense de verdade. Não só quando tá ganhando. Quando tá ganhando é fácil. Agora é hora de movimentar e de mandar uma energia positiva enorme. O Palmeiras tem um desafio muito grande contra o Cerro Porteño. E o que a gente pode esperar desse Cerro Porteño, né? Eu vou te dizer. Pode esperar um time que vai jogar exatamente como Atlético Mineiro e Internacional. O Palmeiras tem dificuldade de enfrentar clubes que baixam as linhas de marcação, né? Você sabe o que eu tô querendo dizer? Times que jogam ali de repente por uma bola, um contra-ataque. Palmeiras tem muita dificuldade de enfrentar esse tipo de time. Não sei exatamente o que acontece do decorrer da partida, mas o Palmeiras sofre demais, né? E o Cerro Porteño vai jogar dessa forma, tá? Agora, qual que é a principal novidade para essa partida contra o Cerro Porteño e algo muito positivo? O Palmeiras pode ter o retorno do Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes é uma liderança dessa equipe, não só defensivamente, como também orientando os jogadores no posicionamento e na bola parada. O Palmeiras tem um reforço com esse retorno do Gustavo Gomes e isso vai ser muito importante. Geralmente, clube de futebol de primeira grandeza, quando perde ou empata um jogo ali que era para ter ganhado, né? Geralmente há uma cobrança e uma pressão gigantesca em cima, né, dos jogadores, mas principalmente em cima ali dos líderes, né? E como o Gustavo Gomes não estava em campo, ele pouco pôde fazer para conduzir a situação. Para quem não sabe, o Gustavo Gomes é um baita de um profissional, né, para resolver problema. Ele lida muito bem com isso, não é à toa que o Palmeiras está estudando a possibilidade de um cargo vitalício para o jogador. Ele de volta, temos novidade interessante. E falando em novidade interessante, antes da gente reagir, né, à imprensa, mais especificamente ao que o Mauro César falou do Palmeiras, eu preciso te agradecer muito e te dizer, faltam menos de 250 inscritos para nossa meta de 40 mil, minha família maravilhosa, eu tô muito feliz, tá? Embora bem cansado, eu tô muito feliz, porque quando esse sonho começou, o meu objetivo era fazer 10 mil inscritos, né, conexão com 10 mil pessoas. Obrigado, do fundo do meu coração. E família, prosseguindo aqui com as informações do mercado da bola que eu preciso trazer para você, lembra que amanhã de manhã lá para... Amanhã de manhã não, amanhã lá para umas 2 horas da tarde tem vídeo novo no canal e a gente vai cobrir essa atualização. Mas o que nós temos de informação sobre a questão Napoli-Giai, né? Então no vídeo passado a gente comentou que o Palmeiras receberia propostas pelo Giai, fomos um dos primeiros canais a falar a respeito disso e hoje concretizou-se o que falamos ontem, né? O Palmeiras recebeu uma sondagem do Napoli pelo Giai. Mas o que está acontecendo de verdade e qual é a atualização? Eu vou te explicar, ó. Presta atenção. O Palmeiras tá bem definido para o Palmeiras que o Giai não vai conseguir performar com a camisa do Verdão. E quando eu tô falando performar, eu tô falando com o máximo respeito ao ser humano. Eu me refiro a condições de jogo, eu me refiro a performance. E aí, rapaziada, um jogador com 0 gols e 0 assistências, o Palmeiras fez de tudo que podia para tentar fazer o jogador render com a camisa alviverde. Não deu certo. É um jogador de qualidade? É, defensivamente é um baita marcador, mas ofensivamente deixa muito a desejar. O Palmeiras vai negociar o Giai e essa informação não é minha, é do André Hernan, tá? Segundo o André Hernan, Palmeiras vai negociar o Giai. E aí qual é a relação, né? O Palmeiras já recusou 15 milhões de euros pelo jogador. Se a gente for pegar ali, considerando o euro a R$6, nós estamos falando de 90 milhões de reais. Se o Palmeiras está negociando com o Napoli e o Napoli foi assistir ao jogo do Palmeiras, né? Os olheiros tal estão sempre analisando o grupo de scouting do Napoli, percebeu que o Giai não jogou nada.
e esse é um grande empecilho na negociação. Segundo o André Hernan, Palmeiras e Napoli farão negócio. Agora, o Giai é jogador titular do time do Palmeiras hoje porque o Kelvin tá lesionado e a Leila falou que ia manter os jogadores. Então será que essa informação que o André Hernan trouxe faz sentido? Será que o Palmeiras vai de fato negociar o jogador? Bom, nós traremos toda e qualquer atualização envolvendo esse caso assim que acontecer. Sobre o Alan e o Luiz Henrique, o que nós podemos falar? Primeiro sobre o Alan. É oficial, o jogador fica no Palmeiras, tá? Hoje foi cravada a informação. O Palmeiras não vai negociar Alan. E para mim é o melhor cenário possível. Houve um momento aí durante a semana passada em que um podcast Alviverde levantou a possibilidade, não era uma notícia nem nada, eles só conversando, eles falaram, poxa, você trocaria o Alan pelo Luiz Henrique? E aí levantou toda uma conversa, né, em toda a base palmeirense, em toda a bolha palmeirense, e aí, pô, vocês sabem o que acontece, né? Tem gente que dá opinião a favor, tem gente que dá opinião contra, tal. Só que a galera começou a confundir os balaios, né? Teve canal aqui falando que o Palmeiras estava trabalhando a troca. Não, não. O Palmeiras não negocia Alan nessa temporada. Janeiro do ano que vem, pode ser. Pode ser que o Palmeiras receba aí a proposta, aí um ultimato de um clube europeu de primeira prateleira, mas em primeiro momento, ao que tudo indica, né? Com base em todas as informações que foram trabalhadas, o Palmeiras não vai negociar o jogador. E sobre o Luiz Henrique, qual que é a situação? A possibilidade do Palmeiras acertar com o Luiz Henrique dependia única e exclusivamente de uma venda do Alan. O Palmeiras não vai botar 35 milhões na mão do Zenit, não tem nem condição de fazer isso, né? Agora, se vendesse o Alan, beleza. Agora, o que está sendo aventada a possibilidade? De repente, a venda do Eduardo Conceição fomentando a contratação do Luiz Henrique. Vamos ver o que o futuro nos reserva, tá? Mas basicamente o Palmeiras vai precisar mexer os pauzinhos nesse mercado. Não dá para manter do jeito que tá. Minimamente, um lateral direito o Palmeiras vai precisar contratar se vender o Giai. E aí fica a pergunta, quem é essa peça? Quem é o lateral que o Palmeiras pode contratar para fazer sentido com esse elenco atual, né? Quem é o jogador que chegaria ali para de repente ajudar o Palmeiras? Agora, se o Palmeiras mantiver-se jogando com 3 zagueiros, não é necessário um lateral. E aí você há de convir comigo, o Alan está sendo muito sacrificado na posição. Embora seja uma função em que a gente falou que o Abel utilizaria ele, né? Quando você para perceber, no último terço, que é quando o Alan tem condição do 1 contra 1, ele tá sem perna, ele tá cansado, porque voltou para marcar. Situação parecida que estava rolando antes com o John Arias, né? É um problema que o Palmeiras vai ter que trabalhar. Família maravilhosa, antes da gente ir pro mural de comentários, eu separei aqui um trecho aonde o nosso querido Mauro César está falando do Palmeiras. Eu vou rebater o que ele está falando em alguns pontos, vou concordar em alguns, só que a gente vai perceber uma coisa, tá? E aí eu quero que você me diga se você tem a mesma visão que eu. A sensação que eu tenho é que o Mauro César e outros jornalistas estão utilizando essa situação do Palmeiras para pressionar o Verdão e auxiliar o Flamengo. Essa é a minha opinião, não é uma informação, tá? É o que me parece, né? Então assim, o Mauro César é um baita comunicador, mas ele está sendo clubista mais uma vez. Vem comigo que você vai entender o que eu tô falando. O problema é justamente esse, olhar só para o resultado e olhar para o campo. Sim. Se você olhar só para o resultado e olhar para o campo, nesses jogos aí, a única vitória qual foi? Chape. Como é que foi esse jogo? Foi daquele jeito. Polêmica, né? Sim. Polêmica, gol do lado, pênalti esquisito, perdeu o pênalti. Uma tremenda confusão. O Palmeiras não joga nada há muito tempo, gente. E aí toda vez nas coletivas, eu não assisto coletivo, mas eu sou obrigado a saber o que foi falado, porque aparece matéria, vem corte, não sei o quê, você vem aqui e traz esse assunto. Então eu sou obrigado a saber, embora eu evite ao máximo, porque eu acho que essas coletivas do técnico Palmeiras não acrescentam nada, zero. Mas em geral, qual o conteúdo? É engraçado que assim, para ele e para muita gente, nada do que o Palmeiras está fazendo tá certo. Nada. E aí fica um clubismo muito nítido, né? Mas eu tô vendo alguns outros jornalistas, eu até falei isso no outro vídeo, né? Que assim, cara, parece que eles torcem para que e até jornalistas palmeirenses, torcem para que o Palmeiras perca, porque daí o cara ganha um engajamento gigantesco, porque ele liga a câmera e começa a falar mal do Palmeiras. Tá tudo errado, bando de jogador isso, bando de jogador aquilo, e fica surfando nessa onda de negatividade. Mal sabe ele que um dia essa energia vai voltar para ele, né? Agora, não dá pra dizer que o Palmeiras não tá fazendo nada certo. Afinal de contas, são anos e anos, mais de 5 em sequência, que o Palmeiras briga por todos os títulos. Reclamação não sei do que, agora é o ônibus. Autobus, ônibus, sei lá o quê.
Todo mundo tem. Aliás, ele se inspira muito no Zé Mourinho, não? Zé Mourinho é especialista em estacionar onde. Foi com ele que surgiu essa expressão. Embora aquele título do Chelsea não tenha sido... Quando ele está falando aqui da expressão estacionar ônibus, né, ou park the bus, ele está trazendo um conceito do futebol que basicamente quer dizer o teu time inteiro joga recuado, né? Então você estaciona um ônibus, entre aspas, na frente do gol. Ficam vários jogadores, uma linha de 5, uma linha de 10. E o Abel reclamou, entre aspas, disso, dizendo, é difícil enfrentar times assim. Mas, cara, o cara não pode ter uma posição, né? Ele tá só dizendo, é complicado enfrentar. E eu concordo com ele, é difícil mesmo. Ele tenha sido com o Roberto Di Matteo, quando o Chelsea ganhou a primeira Champions. Tem gente que até hoje confunde as coisas, foi o Mourinho. Não, porque quando o Chelsea foi campeão, que jogou contra o Barcelona, não, era o Di Matteo. Não era o Mourinho, porque ele popularizou. Ou seja, cara, a gente desceu o cacete, foi merecido a atuação do Flamengo contra o Inter, o empate em Porto Alegre. O Palmeiras conseguiu empatar com você mesmo, o Inter, em casa. Como o Arnaldo bem destacou na sexta-feira, Vitória e Inter teriam 3 dias de descanso para enfrentar Flamengo e Palmeiras. Essa é a parte que eu concordo. O Palmeiras realmente, um time que quer ser campeão e que está buscando a excelência, não pode se dar o luxo de empatar com o Internacional. E para mim, a falha do Abel, sim. Tá? A falha é quando ele percebe que o sistema com 3 zagueiros não tá dando certo, que ele foi espelhado pelo rival, né? E ele não muda, ele não faz um 4-2-3-1, ele não põe mais atacantes, ele não tenta fazer com que o time fique mais ofensivo. O Palmeiras jogou um dia antes, pôde rodar mais o elenco, porque estava já... para Porto Alegre. Isso, estava virtualmente classificado, o Inter nem pôde voltar, não valeria a pena, né? E o Flamengo descansou 11 dias. Eles pegaram os 2 times adversários, né? Fragilizados até do ponto de vista físico. Porque o esforço é muito grande, fazer um 4-0, tendo que fazer pelo menos 3. Ou sustentar ali aquele 2-1 contra para se classificar, como foi a tarefa do Internacional, né? Então, assim, é muito pouco, gente. O futebol do Palmeiras é muito pouco, tem que ser falado com mais ênfase. É muito, muito, muito pouco. Jogou o John Arias, tinha o Alan, não vendeu. Tem para não vende, o Flaco não vende. O Vitor Roque se recuperou. Bom, aí é o momento que ele começa a falar besteira, né? Mas eu concordo, eu acho que da parte do futebol que o Palmeiras apresentou contra o Internacional é unânime, né? Pra toda a torcida. O Palmeiras não jogou nada. Entretanto, não dá pra falar que não tem coisa boa no meio disso tudo, né? É uma temporada em que o Palmeiras é líder, tá brigando por Copa do Brasil e Libertadores e foi campeão paulista. Então calma, calma. O Palmeiras e a gente aqui, né, a minha função até responsável, né, como comentador aqui, como comentarista, enfim, como influenciador, é trazer uma visão de racionalidade. Calma, se o Palmeiras ganha do Cerro Porteño, as coisas já normalizam. É óbvio, há de se ter uma pressão, porque sem pressão o clube também vai se manter tranquilinho, né? Não, o Palmeiras tem que corrigir rota, mas é só isso. Nossa função aqui é continuar motivando o clube. Lembra do que eu tô falando, eu sou palmeirense na derrota e na vitória. Eu pontuo que tá errado na derrota e na vitória. Família maravilhosa, vocês são demais. E quem chegou até aqui, já o meu abraço forte pra você, obrigado pelo carinho, obrigado por me ouvir até aqui. Lembra sempre dessa frase, quando você me ouve, você permite que eu exista, isso é muito importante. Vamos começar o nosso mural de comentários com o comentário do Carlos Ribeiro, que é membro do canal. @Carlos Ribeiro, oi Henrique. Fala galera do canal que mais cresce, com informações lógicas e sensatas. Henrique, Palmeiras não pode vender o Flaco e nem o Alan, pelo menos nessa janela, pois se isso ocorrer, na minha opinião, esquece Libertadores e Brasileirão. Talvez o Brasileirão terá um grande risco de ficar para trás. Se vender o Alan, terá que contratar o Luiz Henrique e também terá que colocar alguém pela lateral direita para apoiar melhor. É verdade, meu irmão, um abraço no seu coração, Carlos, obrigado por estar sempre aqui com a gente, tá? Eu concordo em gênero, número e grau. Flaco e Alan tem que ficar até o final da temporada. Depois, no começo da próxima temporada, estuda-se o que vai fazer. Um abraço pra você, meu parceiro. @Mits, fala Palmeiras, 90 mais. Comecei a acompanhar seu canal todo dia, quando começou as especulações pelo Danilo. Seu conteúdo tá cada dia melhor e incrível com informações e opiniões. Você comentou sobre o Maurício, e eu acho que ele deveria ficar no time até o final do ano. Ele tá num alto nível e acho que ele ainda irá continuar até ano que vem, podendo lucrar mais e ganhar um título como esse. Um abraço pra você, meu irmão. Obrigado pelo seu carinho, tá? Eu concordo, acho que o Maurício tem que ficar, a menos que o Palmeiras receba uma proposta muito boa, né? Aí vale a pena negociar, porque dificilmente o cavalo vai passar 2 vezes, né? Então, o Palmeiras tem que aproveitar uma oportunidade de mercado aí. @Natanel Silveira. Oi, Henrique. Tudo bem? Meu nome é Natan. Eu sou palmeirense e muito fã do seu canal. Moro em Bom Jardim, no Maranhão. Um abraço pra terra maravilhosa do Maranhão, hein? E não deixe de ver seus vídeos. Ficaria muito feliz em você comentar
a minha opinião, você é incrível. Deus abençoe sua vida, sempre e da sua família. Feliz Dia dos Pais, nosso Palmeiras tá incrível. Vamos seguir apoiando até o fim, nosso Verdão tá bem demais. Grande abraço, vou assistir pra você ler meu comentário. Sou muito seu fã de Bom Jardim, Maranhão. Um abraço pra você, Natan. Obrigado pelo seu carinho, teu comentário tá lido aí. Não sou eu que seleciono os comentários, né? Mas sempre que a galera manda um comentário com uma energia positiva, assim como você fez aqui, a gente sempre dá um jeitinho de ler, tá? Um abraço no seu coração. Tamo junto, avante palestra. @Lion Rabelo, bom dia, energia power. Vou deixar minha opinião. Nossa comunidade sabe se expressar. O Palmeiras é o líder e o time é a ser batido, ponto. Vale lembrar que o Inter está ali na linha tênue do rebaixamento e quantas vezes meus amigos não estivemos ali lutando contra os líderes, pois é, né? E com elencos melhores que o nosso e não arrancamos aquele pontinho suado. Claro, o campeão 2026 vai ser no detalhe, não pode vacilar, mais avante. Lion, um abraço no seu coração, concordo plenamente. O Palmeiras hoje tem condição de brigar lá em cima. Agora, não pode ficar vacilando. Ano passado foi assim que a gente perdeu um título importante, né? Um abraço no seu coração, meu amigo, tamo junto. @Fluxi. @Fluxi. Fala Henrique, tudo bem? Na minha visão, o Palmeiras não tem tempo para ficar apostando constantemente em jogadores de fora, como aconteceu com o Facundo. Se for para apostar pensando no futuro, faz sentido olhar para a própria base. Concordo. Também acho que se o Flamengo tivesse feito a contratação do Luiz Henrique e Paquetá, seria uma loucura financeira, verdade também. Estamos falando de 80 milhões de euros, é muito dinheiro, realmente. Um dos principais pilares do Palmeiras é justamente essa sabedoria financeira, saber a hora de gastar e muitas vezes acertar também o momento de vender. Não basta ter dinheiro, é preciso saber como utilizar. Por fim, queria agradecer você e sua equipe pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Acho muito legal como vocês conseguiram criar uma verdadeira comunidade aqui no YouTube e eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Avante palestra, você faz parte dela, Fluxo. Um abraço para você. Obrigado pelo seu carinho, tá? É sempre muito importante pra gente ter vocês por perto. E eu me sinto muito feliz de verdade, tá? Cada vez que a gente vê a comunidade crescendo. Um abraço pra você. @Bruno Palmeiras 90 mais ou melhor. Um abraço pra você, Brunão. Henrique, uma ideia de vídeo pra você. Quando tiver jogo do Palmeiras, você trazer em shorts o provável time titular. Pode ser. Boa ideia, tá bom? Podemos tentar fazer sim. E pra finalizar, @Edmar Jax. Se todos os comentaristas tivessem esse tipo de visão, com certeza a energia positiva seria bem diferente. Palmeiras, bem ou mal, eu estarei sempre na positividade, até porque tá disputando tudo e tá líder do Campeonato Brasileiro. Parabéns pelo trabalho, Henrique. Um abraço pra você, Edmar. É isso, irmão. Pensa sempre o seguinte, ó. Quando a gente tá irritado, e é natural que a gente fique irritado, o sentimento é uma coisa que você não controla. Ele vem e você sente, ponto, né? Mas quando a gente tá irritado, a gente se conecta com quem tá vibrando a mesma coisa que a gente. É por isso que essa galera, ela liga a câmera pra ficar xingando e falando mal de todo mundo. Nada funciona, nada presta no Palmeiras. É porque ela sabe que ela vai conectar com uma galera. E ela vai ganhar like, ela vai ganhar view. Tá tudo bem. A gente aqui também trabalha com like e view. A gente precisa disso pra poder crescer. Agora, eu posso escolher, por exemplo, não anunciar a bet. Eu posso escolher, por exemplo, não ficar vibrando essa energia, né? E é isso que eu tô tentando fazer, cada vez mais. E cada vez mais gente do bem tá chegando. Só pra vocês terem uma noção, com esse vídeo da análise que eu fiz ali, né? Ele nem pegou tanta visualização, porque a galera tava bem irritada. Algumas pessoas saíram do canal. Eu contei lá, acho que foram 7 ou 8 pessoas que se desinscreveram. Sabe quantas pessoas se inscreveram? 30. Pois é. Então assim, tem mais gente do bem que a gente tá se conectando. E é isso que eu quero. Eu quero gente do bem na nossa comunidade. Família, um abraço forte pra vocês. Nos vemos amanhã às 2 horas no primeiro vídeo do dia. Um abraço forte, tamo junto, avante palestra. E o líder ainda é verde, sim senhor, pode fazer questão de seguir. Fui!